Lindo, né? Boa noite. A nossa primeira live em dupla, em que iremos falar sobre a marca da besta, não é isso? Sei que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, principalmente em saber, né? Ou seja, o que a Bíblia diz desse assunto. Sempre que surge alguma coisa diferente no mundo, aí as pessoas já pensam. Será que a marca da besta, por exemplo, será que a marca da besta vai ser um chip que vai ser implantado na mão da pessoa, na pele? Será que a marca da besta é a vacina contra a Covid-19? E aí, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, né? Nesse momento eu quero me apresentar. Eu me chamo Josefa Cleide, sou escritora, graças a Deus. Eu escrevi um livro que já saiu de pré-venda, que é a Análise Histórica de Jesus e Sua Ressurreição. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, vá lá comprar meu livro. No entanto, agora o nosso irmão Moisés, o meu convidado, olha que chique, gente, vai poder se apresentar. Boa noite, Bora aí, pessoal. Moisés. Que a paz e a graça de Deus seja convosco. Para quem não me conhece, eu me chamo Moisés Ian, eu sou professor de Bíblia, sou membro da IARD, aqui de Belém do Pará. Eu tenho 27 anos e estou aqui para dar um apoio, um auxílio aqui para minha irmã, né, Cleide. Esse sou eu. Essa dá um auxílio ou realmente dá seguimento a esse assunto que eu não sou muito boa de Apocalipse, gente. Essa é a realidade. Ah, desculpa, Moisés, eu cortei você, desculpa. Eu falo demais e acabo, Não, olha só. fique à vontade. Pode continuar. Terminar, Mas né, de é se isso aí. apresentar. É isso Para quem aí. não me conhece, esse sou eu. Então, gente, eu tô um pouco nervosa porque, assim, eu digo, Jesus, parece que é a primeira vez, né? A primeira live que eu tô fazendo, por conta que falando sobre um assunto que eu não tenho muito domínio. Estudamos muito esses dias. Moisés me ensinando para que possamos passar um conteúdo que possa honrar o nome de Deus para todos vocês. E todos vocês que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Amo esses coraçãozinhos, viu, gente? Quando fica subindo. Eu lembro que quando eu estudava, eu sempre. Como que eu digo? Eu escrevia, eu enchia meu caderno de coraçãozinho. Então, sejam todos bem-vindos, né? Nesse momento, vamos fazer uma oração. Sou eu que faço? Olha, amo. Né? Vamos fazer uma oração para a gente dar continuidade ao nosso assunto sobre a marca da besta. Entender o que a Bíblia fala, né? Sobre ele. Só queria dar uma Vamos fechar o nosso. observação antes da gente orar. E se o Ah, pessoal tiver alguma pergunta durante a live, vocês podem estar fazendo perguntas que no final a Cleide vai responder para vocês. não, o Moisés vai responder para vocês, tá certo, gente? Porque ai, Jesus. Né? Mas tá certo, podem fazer perguntas. Outra coisa também, se vocês quiserem depois ir lá no meu direct, né, que fala isso lá, Direto. mandar mensagem para mim aí no Instagram. Amanda, seja bem-vinda. É, eu vou responder, e se eu não souber responder, depois eu vou pegar essas perguntas que eu vou colocar em Jardim Escola, kkk, muito bem. Vou pegar Maneira da essas verdade. perguntas, gente, e vou vamos fazer outra live e o irmão Moisés responde, ele que é professor de Bíblia, então vamos lá, né? Então vamos orar, viu, gente, para a gente dar continuidade. Gente, é um prazer imenso que vocês continuem na live até o final. E eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados com essa mensagem, né? Então Amém. vamos orar. Querido Deus, amado Pai, neste momento diante do Senhor, pedimos a presença do Teu Santo Espírito para nos conduzir, ó Deus, nessa live, nos inspirando com a Tua mensagem, nos ajudando a passar exatamente aquilo que o Senhor quer que nós possamos passar para as pessoas que irão assistir. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Eu só olha queria só. fazer uma observação rapidinho aqui, contar um negocinho, para ficar melhor o nosso estudo. Bom, Ok. Jesus, quando ele ensinava,
ele contava histórias, parábolas, para poder entender melhor. Então, antes da gente começar esse nosso estudo, eu queria contar uma parábola, uma história, para que vocês pudessem entrar melhor assim e compreender sobre esse assunto, porque esse assunto ele é muito abrangente e, ao mesmo tempo, ele é muito difícil. Então, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, eu quero contar uma história, tá bom? Desculpa, eu estou improvisando, esqueci de falar isso. Não, pode Então, vamos lá. improvisar. A história é do Joãozinho e do seu Timóteo, certo? Joãozinho era um menino de 7, 8 anos, aqueles meninos que é bastante agitado, bastante sapeca, né? E lá nesse bairro, vamos supor um bairro assim, chamado bairro aqui de casa, Nova Providência. E nesse bairro tinha um senhor que se chamava seu Timóteo. E seu Timóteo, ele era responsável de responder muitas perguntas para a garotada, para os adultos, né? Só que Joãozinho, ele era muito sapeca e ele sempre ficava com inveja do seu Timóteo, sempre ficava assim chateado, ficava assim com raiva, porque tudo que as pessoas perguntavam, o seu Timóteo respondia, certo? Quando foi uma vez, o Joãozinho, ele acordou de manhã cedo, e aí ele viu um passarinho na sua janela. E quando ele viu aquele passarinho, ele teve uma ideia. E ele pegou e agarrou aquele passarinho. E aí ele pegou o passarinho, deixou ali preso na gaiola, certo? E aí depois, sabe o que ele fez? Ele foi correndo contar para os seus amigos a ideia que ele teve. E aí ele chegou naquele grupinho da roda dos amigos e ele falou assim: meus amigos, minhas amigas, eu tive uma ideia. Hoje eu vou desmascarar o seu Timóteo. Eu vou provar para todo o bairro que o seu Timóteo, ele não é sábio coisa nenhuma. O seu Timóteo, ele é um farsante e eu vou provar para vocês. E eu tive uma ideia. Então os amigos do Joãozinho perguntaram: qual foi a ideia que você teve, Joãozinho? E aí o Joãozinho falou assim: olha, tá vendo esse passarinho aqui? Eu vou botar ele na minha mão, certo? E quando eu chegar do seu Timóteo, eu vou falar assim pro seu Timóteo, o que eu tenho aqui na minha mão é um passarinho. Esse passarinho, ele tá vivo ou ele tá morto? E aí, se o seu Timóteo falar que tá vivo, eu aperto assim um passarinho na minha mão e mato o passarinho. E abro a mão e o passarinho vai estar morto e ele vai errar. Mas se ele falar que o passarinho está morto, aí eu abro a mão e o passarinho sai voando. Não tem como o seu Timóteo acertar essa pergunta. E hoje eu vou desmascarar o seu Timóteo, porque ele não é sábio coisa alguma. E aí o seu Timóteo, sabe o que os meninos fizeram? Eles correram para a casa do seu Timóteo e bateram na porta do seu Timóteo, e o seu Timóteo abriu a porta. Quando o seu Timóteo abriu a porta, o Joãozinho falou assim: seu Timóteo, hoje eu vou provar para os meus amiguinhos todos aqui atrás que o senhor não é sábio coisa alguma, que o senhor é um farsante, que o senhor é um mentiroso. E os meus amiguinhos vieram aqui comigo para ser testemunha desse grande dia. E o seu Timóteo deu uma risadinha: é mesmo, Joãozinho? Então me fale aí qual é a pergunta que você tem. E aí o Joãozinho falou assim: seu Timóteo, aqui na minha mão eu tenho um passarinho. Só que o que eu quero saber, o que meus amiguinhos querem saber é o seguinte: esse passarinho, ele tá vivo ou ele tá morto? E aí ficou aquele clima assim de tensão, todo mundo calado. E o seu Timóteo, sabe o que ele respondeu? Depende. Quem ficar no final dessa live aqui vai saber o que foi que o seu Timóteo respondeu. Passa a bola para você agora. É que eu sou apressada demais. Quais que eu respondo? Eu não sabia. Pronto, então, gente, para que nós possamos dar continuidade, né? Realmente essa história eu já tinha ouvido, por isso que eu estava assim, apreensiva, né? Mas ela é muito interessante mesmo. Eu tenho que calar minha boca, senão eu vou acabar dando resposta. Mas eu só quero... Então, assim, para que nós possamos entender qual é a marca da besta, dentro do contexto bíblico, todos nós sabemos que profecia, a gente tem que entender os símbolos, né, diante do contexto da história também. E aí, gente, o que eu quero trazer de introdução para vocês é que Satanás, ele sempre tentou imitar Cristo em tudo que Deus fez aqui na Terra. Primeiro, o que nós vemos hoje, que eu acho
sabe, um erro, e eu resolvi falar sobre isso aqui. Por exemplo, o Natal. O Natal deveria ser comemorado para todo mundo na sociedade, principalmente com, né, as lojas vendendo essas coisas todas, o nascimento de Cristo, mas o que é que se coloca? Um Papai Noel. A ressurreição de Cristo, que é na Páscoa, deveria ser falado, comemorado, eles colocam o quê? Um coelho que bota ovo, né? Nunca vi coelho botar ovo. Obrigada. Mas vamos lá. E quando nós vamos para a Bíblia, o que é que aconteceu em Gênesis? Quando Deus criou o homem, Deus disse assim: boa noite, sejam bem-vindos todos vocês. Deus falou para o homem que ele não deveria comer da fruta do bem e do mal. Satanás chega para Eva e diz: não, vocês podem comer, e se comer vai se tornar igual a Deus. Então Deus, ele criou a vida. Nesse episódio nós vemos que Satanás criou a morte, imitando a Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, como é que diz? Na Bíblia fala da trindade de Deus, não é isso? Qual é a trindade de Deus? Obrigada. A trindade de Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás cria também a trindade dele. Qual é a trindade dele? A besta, o diabo, que é ele próprio, a besta e o falso profeta. Na Bíblia também, capítulo 12 de Apocalipse, diz que Deus ele tem uma igreja, a menina dos seus olhos, aquela que foi perseguida e fugiu para o deserto. Já em Apocalipse 13, fala que, ou seja, da igreja de Satanás, né? Que Paulo ele até fala que é a sinagoga de Satanás. Então vemos nessas histórias bíblica em que Satanás ele tenta de certa forma imitar Deus em tudo aquilo que Deus criou. E para que nós possamos entender o contexto do que nós vamos falar agora, que é sobre a marca da besta, quem tiver com sua Bíblia aí, vamos abrir em Apocalipse 10, né? Verso 1 e 2, porque assim, esse assunto começa em Apocalipse 10. Claro que nós só vamos ler alguns versos, viu, gente? Não precisa ficar com medo, porque nós não vamos ler vários versos aqui, até porque não daria tempo. E eu sou dorminhoca, eu gosto de dormir cedo. Moisés sabe, todo dia era assim, para estudar. Então vamos aqui, viu, gente? Olha, Apocalipse 10, 1 e 2 diz assim: vi um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como uma coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Olha só, gente. Quando nós vemos essas características desse anjo aqui, diante de outros textos da Bíblia, mostra que aqui essas próprias características é de Cristo, entendeu? E um pé, Jesus está com um pé na terra e um pé no mar, significa que ele tem autoridade sobre a terra e o mar. No entanto, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 13, a gente percebe que em Apocalipse capítulo 13 surgiu duas bestas, não é isso? Duas bestas. Uma da terra e a outra do mar. Essas duas bestas, quando nós vamos, no decorrer dos textos, vocês vão perceber que elas surgiram para ir contra a autoridade de Cristo, que tem autoridade e domínio sobre a terra e o mar. Só que, para que nós possamos entender melhor, o que significa besta? O que a Bíblia diz que é besta, né? Porque nós devemos, de fato, deixar que a Bíblia responda. Muitas das vezes nós nos enganamos com significados bíblicos, principalmente das profecias, por conta que nós não vamos buscar o que a Bíblia está explicando sobre o assunto. Porque a Bíblia, ela explica a si própria. Obrigado, Jardim Escola. Então vamos lá, gente, para Daniel 7. Quem tiver com sua Bíblia aí também possa abrir. Eita, era para mim ter pedido, não era para vocês pegar a Bíblia de vocês no começo da live, mas tudo bem. Quem não pegou e quiser pegar, seja bem-vindo. Então, para que nós possamos entender o que a Bíblia diz que significa besta, né? Porque qual é o contexto que nós estamos estudando aqui? A marca da besta. Então, o que significa besta?
Vamos para Daniel, capítulo 7. Daniel 7, verso 17 e 23. Olha, gente, se eu me sair bem, o professor foi Moisés, viu? O mérito é dele, né? Que Deus possa, que o Espírito Santo possa me usar. Brincadeirinhas à parte, tá bom, gente? Mas foi verdade também. É Daniel 7, verso 17 e 23. Olha o que diz aqui, para que nós possamos entender o que significa besta. Estes grandes animais, que são são quatro reis que se levantarão da terra. Então aqui é o anjo explicando para Daniel a visão ou é o sonho que ele teve, né, sobre o que significava aqueles animais que ele viu espantoso e terrível. Então a Bíblia está dizendo que os animais significa rei ou reino, ou seja, como se seja bem-vindo, Cassiel, como se fossem os países, né, de hoje da nossa linguagem. Vamos ver aqui os líderes desses países. Moisés, se eu coisa aqui, você vai, tá bom? Me ajudando. Ai, meu Deus. Verso 23 diz assim: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a carne, pisará os pés e a fará em pedaços. Então, animal, ou seja, profecia, significa reino, rei, ou seja, um poder. Então, quando nós vamos para o contexto aqui de Cristo, besta é um animal. Se besta é um animal, então é um rei, um poder, né, um reino que se levantou ou se levantará contra a autoridade de Cristo. Então já vão entendendo aí para que vocês possam entender o que significa ou que significa a marca da besta, né? Besta é um animal ou um poder, né, um rei que dominaria para ir contra a autoridade de Cristo. No entanto, fala que a besta levantou da terra, a gente sabe que terra tem muita gente, né? Mas também do mar, que é onde Jesus está com um pé no mar e outro na terra. Então vamos tentar descobrir não, ver o que a Bíblia diz que significa mar, água, que está em Apocalipse 17, 15. Vamos lá, abrir. Gente, neste instante eu passo a palavra para Moisés, tá certo? Apocalipse 17, 15 vai dizer o que significa mar, água. 17, 15, que diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, essa besta que saiu do mar, obrigada, essa besta que saiu do mar é um poder, um reino que saiu do meio de multidões de povo. Agora, gente, dentro desse contexto, todos que nós terminamos aqui de estudar, em que besta, animal, significa poder e reino, e que água significa multidões de gente, né, nações, povos, nós vamos ler o texto base dessa noite para que Moisés dê continuidade à nossa live, que está em Apocalipse, aí no capítulo 13, o verso 16 e 17, onde fala da marca da besta. Aqui diz assim, cadê que eu não estou enxergando direito? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E agora, Moisés, aqui fala que todos, né, não importa se seja rico ou pobre, escravos ou livres, vão receber uma marca e aparentemente essa marca é visível. E onde que vai receber essa marca? Na mão ou na testa? Como que você explica agora? Moisés Ian Gonçalves. Adilson deve te conhecer aí. Bora lá. E aí, Adilson, boa noite, meu amigo. Deus abençoe. Bom, vamos lá, né? Como você já deu o pontapé inicial, eu vou conduzir o jogo até aqui. Vamos lá. Como a gente viu,
a gente pode ver, quando a gente lê Apocalipse 16 até o 17, aparenta ser que a marca vai ser algo visível, como um microchip, como uma tatuagem, como um código de barra. Agora, quando saiu o Pix, muitos falaram que a marca da besta era o Pix. Quando as torres gêmeas foram destruídas, falaram que a marca da besta, as bestas do mar, que saem do mar, da terra, eram as torres gêmeas. Então, o problema nosso hoje em dia, certo? É que a gente está querendo interpretar a Bíblia com um jornal do lado. Só que essa não é a melhor maneira de interpretar a Bíblia. A gente tem que usar a própria Bíblia como suar de intérprete, não é verdade? Como você fez aí. Você deu, olha, a besta que sai do mar, certo? O que significa mar em profecia? Aí você usou a própria Bíblia para explicar o que significa mar. O que significa a besta, que é animal em profecia? Você usou a própria Bíblia como suar de intérprete. Então, como que a gente vai solucionar esse mistério aqui? Será que a marca é algo visível ou invisível? A gente vai deixar a própria Bíblia responder. Porque lá no início da Reforma Protestante, lá em 1842, começou um princípio protestante apoiado pela Igreja Adventista, certo? Que tem um dilema que diz assim, sola escritura. O que significa sola escritura? Só a Bíblia e somente a Bíblia para responder as perguntas da Bíblia. Então, se você quer saber qual é a marca da besta, aqui de Apocalipse 13, versículo 16 ao 17, a gente vai usar a própria Bíblia como suar de intérprete. E para a gente aprender qual vai ser a marca da besta, a gente vai usar a Bíblia em uma outra ocasião que Deus ele diferenciou um adorador da besta, certo? E um adorador de Deus, em uma outra ocasião na palavra de Deus, certo? E eu vou deixar uma atividade para você fazer na sua casa, certo? E eu já dei essa atividade para a minha irmã Cleide fazer, né? E eu vou deixar essa atividade para você fazer na sua casa, você que está nos assistindo. Você vai ler Daniel capítulo 3. Por que Daniel capítulo 3? Daniel capítulo 3 ele é o pano de fundo para você entender Apocalipse 13, certo? Então, Daniel capítulo 3 é o pano de fundo para você entender Apocalipse 3, certo? E quando você for ler Daniel capítulo 3 todinho, eu quero que você pegue aí a sua caneta, o seu marca-texto e sublinhe todas as palavras que estejam relacionadas com adoração, certo? Adorar, prostrar, venerar, adorarão, adoraram. Todas as palavras que estejam relacionadas com adoração, você vai marcar. Depois você vai para Apocalipse, capítulo 13, no capítulo 13 todinho, você vai ler o capítulo 13 todinho de Apocalipse. E você vai marcar todas as palavras que estejam relacionadas com o tema de adoração. Adorar, marca, sinal, adorarão, certo? Você vai perceber que há uma relação entre ambos textos, temática e linguística. O tema principal é a adoração, mas emanam dali também graça, perseguição, mas o tema central, o tema principal é a adoração de ambos textos. Quando a gente vai para Daniel capítulo 3, a nossa irmã, agora a Cleide, vai explicar o que acontece em Daniel capítulo 3. Eu passo a bola para você agora. Gente, olha, eu só tava... Aqui é um time, a gente vai tocando a bola um pro outro, até fazer o gol. Pronto, então eu quero agradecer aí seus amigos, né, pelos elogios, obrigada. E sobre a pergunta que ele fez, qual é a marca de Deus? Deixa que vai chegar, fica até o final que você vai saber qual é a marca de Deus e qual é a marca da besta diante da Bíblia, certo? Então, calma aí, que Moisés vai responder. No entanto, aqui, como nós vimos, o que é esse poder que se levantou da terra e do mar para ir contra a autoridade de Cristo quer é receber adoração.
E ele não vai chegar, porque às vezes a gente tem a ideia de que Satanás é horrível, feio, com um chifre, né? 2 chifres, um garfo na mão, com aquela cara horrenda. Não, ele não vai chegar e pedir a você, eu quero ser adorado, porque a gente ia sair correndo. Então, ele vai inventar algumas formas, através, como a gente viu, de alguns poderes, né? Para poder receber essa adoração. E o contexto que nós vemos aqui, ele ilustra muito o que nós estamos falando agora, aqui de Daniel capítulo 13, onde o rei Nabucodonosor faz uma grande imagem e pede, reúne todos os cantores, todas aquelas pessoas que tocavam instrumento e cantaram, e após aquela música, todas aquelas pessoas deveriam se ajoelhar e adorar aquela imagem. No entanto, existe, né, na história 3 pessoas que não fizeram isso, que foram os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sempre tem aqueles fofoqueiros, né, para sair contando coisas que não devia. Então vai alguém, sai correndo, vai contar para o rei que aqueles 3 homens não se prostraram diante daquela imagem. O rei manda chamar eles 3 e fala para eles que ele ia mandar novamente tocar aquela música, e após a música eles deveriam se ajoelhar para adorar. No entanto, o que é que os amigos respondem? Olha, rei, mesmo que o nosso Deus, que tem poder de nos livrar, se ele não nos livrar, mesmo assim nós não iremos adorar essa imagem. E o que acontece é que o rei fica enfurecido, manda fazer com que porque tinha um decreto de morte, se ninguém, quem não se ajoelhasse e adorasse a imagem, seria jogado naquela fornalha de fogo ardente, quente. Só que agora, nesse momento, o rei ficou tão enfurecido que, como que eu diria, que ele mandou acender aquele fogo para ficar 7 vezes mais quente. É tanto que a história, né, fala, gente, eu falo às vezes rápido demais e acaba atropelando as palavras, tá bom? Mas aí é tanto que a história fala que os soldados que jogaram aqueles 3 homens amarrados, seja bem-vindo, minha irmã linda, amarrado lá dentro daquela fornalha de fogo, eles morreram queimados. No entanto, quando o rei olha, o que ele vê? 4 homens passeando pelo fogo. Aquele fogo 7 vezes quente não queimou aqueles 3 homens. E o rei fica admirado e fala: quem é aquele que é semelhante ao Filho dos deuses? Então imagino que aquele era o próprio Jesus Cristo, que estava com a fisionomia, né, muito bonita, a ponto de o rei, né, dizer: não, é o Filho de Deus. E manda tirar aqueles 3 homens que eles saiam, né, porque ninguém poderia entrar lá para tirar. Aí o que acontece é que ele sai e o rei decreta que agora ninguém deveria mais adorar a imagem, sim, o Deus daqueles 3 homens. Amém? Agora eu passo a palavra para o meu amigo Moisés. Né? Matar no peito aqui agora. Matar no peito aqui, fazer o gol. Bom, vamos lá. Então, veja bem. A gente pode ver a nossa irmã Cleide aí, né? Antes da gente... Nosso irmão William. De Moisés, né? É o meu ancião aqui. O William é meu ancião aqui da igreja, de onde eu frequento. E o Adilson, ele é ancião lá da igreja do Guajará 1 também, aqui de perto de casa. Já fui várias vezes pregar. São 2 anciões que estão na live, viu? Aí sabe ministrar a palavra dos dois. Pronto. Então, bem, olha só. Em Daniel capítulo 3, a gente pode ver que tem o que você acabou de falar, né? Que eles são presos, eles são boicotados, tem um fofoqueiro e tudo mais, vão para a fornalha de fogo, mas Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou do fogo, certo? No final deu tudo certo lá, certo? Em Apocalipse capítulo 13, no versículo 16 até o versículo 17, a gente pode ver aqui também um decreto.
Assim como foi dado um decreto lá em Daniel capítulo 3, no futuro um decreto vai sair, certo? Só que primeiramente aqui sai um primeiro decreto que ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca da besta. E essa marca da besta vai estar escrita ou na testa ou na mão, não é verdade? E vai ser um boicote econômico, você não vai poder comprar e nem vender. Quando você observa os outros textos, você vai ver que depois vai sair um decreto de morte contra aquelas pessoas que não aceitarem a marca da besta. Então, se você já vê a ligação paralelo com Daniel capítulo 3, primeiro sai um decreto, certo? De um aviso econômico, certo? Um decreto que quem não tiver a marca da besta vai ser atingido economicamente. E logo depois atrás sai um decreto de morte, que nem em Daniel capítulo 3. Não é verdade? Mas aí a pergunta é, qual é a marca da besta? O que significa a marca da besta ser dada na testa ou na mão? O que isso significa? Bom, a gente vai saber isso agora. Para a gente saber isso, a gente vai para Daniel capítulo 3, certo? Em Daniel capítulo 3, como que Deus ele diferenciou, ele distinguiu um adorador da besta e um adorador de Deus, certo? É algo muito simples. Se você for parar para analisar, certo? Em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor, ele dá um decreto que as pessoas deveriam se ajoelhar perante a estátua de ouro que ele fez, certo? E Daniel, ou melhor, os amigos de Daniel, Sadraque e Abednego, eles não se ajoelharam, certo? Mas os adoradores da estátua, eles se ajoelharam, certo? Então, como que Deus diferenciou lá no passado? Pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, não é verdade? Então, Sadraque, Misaque e Abednego foram identificados lá no passado como adorador de Deus por causa da sua obediência, por causa do seu caráter e por causa das suas ações, não é verdade? Por causa da sua ação. Eles aceitaram internamente, não é verdade? Racionalmente, não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Por quê? Porque eles aprenderam desde criancinha que aquele joelhinho deles só se dobraria diante ao Deus Criador, que é o Deus único. Entretanto, todavia, os adoradores da besta, eles aceitaram se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Eles foram desobedientes, na verdade? Eles pecaram, porque com certeza eles sabiam que só existe um Deus, que é o Deus Criador, e ninguém poderia adorar imagem, não poderia adorar outros deuses além do nosso Deus Criador, que nos libertou e nos salvou do pecado, certo? E por que a marca aqui em Apocalipse, capítulo 13, 16 e 17, é dado sobre a fronte ou sobre a mão? Bom, veja bem, preste bastante atenção, meu amigo ouvinte que me assiste nesse momento. Na Bíblia, a testa, ela simboliza o quê? Internamente e racionalmente. E mão na Bíblia simboliza o quê? Ação, né? Trabalho. Então, quando sair esse decreto, quando a gente lê todo o contexto de Apocalipse 13, não é verdade? A gente pode ver que vai sair um decreto dominical, e esse decreto dominical, a gente pode ver que vai ser lançado um falso dia de adoração para um falso Deus. Mas por que a Bíblia me ensina isso? Como que eu sei que vai ser lançado um falso dia de adoração? Como você já falou no começo, o diabo ele é perfeito em imitar a Deus. E tudo no começo é por conta de adoração e não adoração. E você quer uma prova disso? Quando você vai para Ezequiel, a gente pode ver o selo de Deus. Então, se a gente descobre o selo de Deus, a gente só vai ver o que é o oposto ao selo de Deus. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 20, no versículo 20. Vamos ver qual é o selo de Deus?
Porque se você descobre qual é o selo de Deus, automaticamente você vai descobrir qual é o selo, a marca da besta, certo? Ezequiel capítulo 20, no versículo 12 e no versículo 20 também. Eu vou pedir para minha irmã ler para mim, por favor. Ezequiel 20, 12. Pronto, eu vou ler aqui. Aqui diz assim, ó, também lhes deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica, né? Então, Agora aqui o tá versículo falando, 20, por favor. pronto, tá falando que o sábado é o sinal. É, santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, marca significa um sinal, e sinal de Deus está dizendo que é o O sábado. sábado. Só que, aí, entretanto, todavia, né? A marca de Deus não é somente o sábado. Para você que está me assistindo, a marca de Deus não é somente o sábado. O selo de Deus não é somente o sábado. Sabe por quê? Porque quando eu vou para Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim, que qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado nos outros. Então, veja bem, o sábado, ele é o sinal entre Deus e o seu povo, mas não somente o sábado, mas por extensão toda a lei. Porque não adianta você guardar o sábado e você adulterar. Não adianta você guardar o sábado e você roubar. Não adianta você guardar o sábado e você adorar outros deuses. Então é um conjunto, tudo tem que funcionar agrupadamente. Se você observar um, você tem que observar todos os outros mandamentos. Então, o sábado, e por extensão a lei de Deus, é o quê? É o selo de Deus. Então, o que é o contrário ao sábado que vem crescendo ultimamente com muita força? O domingo. Então, Deus criou o sábado e o inimigo criou o domingo. Então, o domingo, e por Até extensão toda a desobediência, tudo aquilo que é criado antibíblica, é a marca de Satanás, certo? É a marca da besta. E é por isso que a marca é dada sobre a testa e sobre a mão, porque nos últimos dias, quando sair esse decreto dominical, que ninguém vai poder comprar e nem vender, porque eles vão estabelecer um falso dia de adoração para um falso Deus. Porque o diabo, ele sempre quis ser adorado. Ele não queria ser o quarto lá no reino dos céus. Ele queria ser o primeiro. É por isso que ele fala que ele queria subir as mais altas nuvens e ser maior que o Deus. Quando a gente vai para a história de Jesus sendo tentado no deserto, a gente pode ver o quê? A gente pode ver que ele fala para Jesus, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, você não precisa morrer, você não precisa fazer nada. Somente me agora. adore, né? Se proste e me adore. Então a sede do diabo é sempre ser adorado. A sede do diabo é sempre ser o primeiro. Então preste atenção, ele vai criar um falso dia de adoração, assim como em Daniel 3, que ele criou o quê? Uma estátua de um falso Deus, certo? E em Apocalipse 13, o diabo ele vai se unir junto com a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, que é a falsa trindade, né? Lembra que você falou no começo? A falsa trindade do diabo, que é a besta, o falso profeta e o dragão, que é o diabo, certo? Então, veja bem, preste bastante atenção para você não perder o raciocínio, para você entender e explicar. Então, eles vão se unir e nessa união vai sair um decreto, que eles vão falar assim, olha, vocês têm que adorar a Deus no domingo, certo? Só que quando ele fala que vocês vão ter que adorar a Deus no domingo, é para um falso Deus. Porque Deus aqui em Ezequiel, em Êxodo, tem vários textos na Bíblia que fala assim, guardai os meus sábados, santificai os meus sábados, pois servirão de sinais entre mim e vós. Porque o sábado, ele faz lembrar eu e você que a gente foi o quê? Salvo da morte, que a gente foi liberto do pecado. Aí o sábado, ele faz a gente lembrar que a gente foi criado.
que existe um Criador e que um dia eu e você vamos voltar para a mão desse Criador, certo? Então, É, Deus fala assim, olha, o sábado, e o diabo fala assim, o domingo. Então, vai sair um decreto para vocês adorarem um falso Deus em um falso dia. E se vocês aceitarem adorar a esse falso Deus nesse falso dia, vocês vão estar aceitando externamente, racionalmente, é por isso que a marca é dada na testa, e vocês vão manifestar seu trabalho, as suas ações, desobedecendo a Deus através das suas ações. E é por isso que a marca é dada sobre a testa e é dada sobre a mão. isso Então a mesmo. gente pode ver muito, muito claramente quando a gente pega para estudar, a gente deixa a própria Bíblia explicar para a gente. Então a gente pode ver que o selo de Deus, a marca de Deus é o sábado. E o que é o contrário ao sábado é o domingo. Domingo. E não só o domingo, mas como as falsas doutrinas. Então vamos recapitular. O sábado, e por extensão toda a lei é a marca de Deus, certo? E o que é contrário ao sábado e domingo, e por extensão todas as falsas doutrinas, essa é a marca da besta. E ela é dada sobre a testa e sobre a mão, por causa que as pessoas no futuro vão aceitar racionalmente e vão demonstrar através das suas ações, né, vão se rebelar contra Deus, assim como os adoradores lá de Daniel capítulo 3, os adoradores de Nabucodonosor se rebelaram e aceitaram racionalmente. Eu passo a bola agora para você. É, eu ia fazer a perguntinha para você, você responde de novo. Depois você vai responder, certo? Tá. Quem criou ou seja, a guarda do domingo? Nós vemos em Gênesis capítulo 2, né? Quando Deus termina de criar todas as coisas em 6 dias, ele começa o capítulo 2 de Gênesis dizendo que Deus terminou toda a sua criação, toda a sua obra e descansou, santificou e esqueci. Vai lá, Abençoou. Moisés. E Abençoou. 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 O interessante, gente, muitos vão virar mártir. Isso mesmo, Fernanda. O interessante é que muitos dizem assim, mas o sábado foi dado para os judeus. Só que quando você vai para a Gênesis, você percebe que quando Deus criou o dia de sábado, os judeus nem existiam ainda, eles foram existir após isso. Então, quem criou o sábado foi Deus, e quem instituiu como dia diferente de todos os outros dias não foi, ou seja, não foi nenhum ser humano, foi Deus também após a criação, em que nos outros dias ele criou tudo, mas no sábado ele poderia ter terminado a semana na sexta-feira, por conta que ele já tinha terminado a sua obra, mas ele resolveu criar um dia que, como ele falou, como Jesus falou no Novo Testamento, porque o homem precisava de um dia, né, de um descanso. Ele diz assim que Deus criou o sábado por causa do homem, porque nós precisamos de um descanso. Então podemos descansar em qualquer outro dia. No entanto, se queremos adorar a Deus e obedecer aos seus mandamentos, o dia que ele pede que nós devemos guardar deve ser o sábado. Aí a pergunta: Deus criou o sábado. Quem criou, ou seja, quem Deus instituiu o sábado como dia de adoração? Mas quem instituiu o domingo como dia de adoração? Você sabe, Ótima Moisés? pergunta. Ótima pergunta. Quando a gente vai para a história, certo? A gente vai lá para o tempo dos medos e dos persas, que foram povos perseguidores dos cristãos, da era cristã, certo? A gente pode ver que lá na Medopécia existiu um grupo, um conjunto de pessoas lá, que era o mitraísmo. Então, os mitraítas são o que, na história mundial dos cristãos, na nossa história mundial, os primeiros adoradores ao sol, certo? E quando a gente estuda sobre a besta que sai do mar, ela se assemelha com o urso, o leão e o leopardo. Eu não estou muito recordado, mas o urso representa a Medopécia.
Então, essa besta que sai do mar, ela teria que ter uma características, teria que ter características do urso, do leopardo e do leão. O leão, certo? Obrigada. Ele representa a Babilônia. E a besta que sai do mar copiou de Babilônia a sua altivez, a sua autoestima, a sua soberba. O urso, a Medopécia. E da Medopécia, essa besta que sai do mar, né? Esse poder que sai do mar, ele copiou o quê? Da Medopécia? O dia de adoração ao sol, ao Deus Sol, certo? E quando a gente vai para a linguagem inglesa, a gente vê que Sunday, domingo, né? Lá é Sunday, é o quê? É o dia do sol. Então daí surgiu, certo? E o domingo é o dia do sol, o dia do Deus Sol, tá entendendo? E o leopardo representa a Grécia. E essa besta que sai do mar copiou da Grécia adoração a ídolos, porque na Grécia você tinha um deus, um ídolo, certo? Um deus para cada estação do ano. E essa besta que sai do mar, ela copiou, certo? Da Grécia, adoração a ídolos também. Então, o mitraísmo, na história mundial, são os primeiros adoradores ao Sol, ao Deus Sol, que é no domingo, certo? E quando a gente vai para a história de Constantino, né? Você já até sabe essa história? Você pode contar para a gente essa história, então fica à vontade. Pronto, eu não lembro direito a data, eu acho que é 321. 321. Pronto, 321. em 321, Depois de o Cristo. imperador. Ai, obrigada, Diego. Em 321, o imperador romano, né, Constantino, ele teve um sonho, claro que não foi um sonho assim, que eu diria realmente foi Deus, mas eu vi uma explicação do Dr. Rodrigo Silva em que ele falou que o problema dos imperadores romanos é que eles, quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristão surgia. Então, assim, eles queriam, na verdade, aproximar, arrumar um jeito de poder. Não tem um ditado que diz assim: se você não pode com o seu inimigo se juntar a ele, Aí, então eles queriam juntar o inimigo, que era muito poderoso, ou seja, os cristãos, a eles. Então, esse imperador teve essa ideia de que ele ia se converter ao cristianismo, mas como ele era adorador, ele se batizou disso. ele se batizou, né? Isso mesmo, mas como ele era adorador do sol, no dia de domingo, ele resolveu decretar que todos deveriam deixar de guardar o sábado. Não, por enquanto poderia guardar os dois, né? Mas deveriam adorar a Deus não mais no sábado, e sim no domingo. Foi a partir daí que dentro do cristianismo entrou a guarda do domingo. Então, assim, a guarda do domingo não foi Deus que instituiu na Bíblia. A guarda do domingo, na verdade, foi um imperador romano que fez um decreto em que as pessoas deveriam deixar de lado o sábado e seguir agora. É tipo o que as pessoas querem viver hoje, né? Vamos deixar as coisas da Bíblia para o passado e vamos para a frente nessa onda que nós vemos hoje, né? Pela aí. E aí agora eu só queria responder a pergunta aqui, uma observação da Fernanda Augusta Vidigal. Ela falou aqui, muitos vão virar mártires por amor a Cristo. Olha, quando saiu o decreto dominical, e logo depois do decreto dominical vai ter um tempinho determinado que ninguém sabe, somente Deus sabe, a porta da graça vai se fechar. Quando a porta da graça se fechar, aí ninguém mais vai morrer. Os filhos sinceros de Deus não vai morrer, certo? Aí depois que a porta da graça se fecha, sai o decreto de morte. Aí vão começar a perseguir com mais intensidade aquelas pessoas que aceitaram a marca de Deus, certo? E aí a gente vai ter que fugir, não para as cidades pequenas, mas para as montanhas, para as florestas, acampar e tudo mais, entendeu? E aí, depois que a porta da graça se fecha, nenhum mártir mais vai acontecer. Porque se a porta da graça se fecha, certo? O Espírito Santo é retirado da terra.
E aí o diabo começa a matar os filhos de Deus, mata todos os filhos de Deus, aí o diabo pode fazer o seu reinado prevalecer. Porque Deus, ou melhor, o Satanás, ele não pode decretar o seu reinado enquanto tiver um justo vivo nessa terra. Então, se Amém. tiver uma pessoa que se opõe a Satanás, ele não pode estabelecer perfeitamente o seu reino. É por isso que o diabo, ele, na história cristã da Bíblia, todinha que a gente vê, ele está sempre perseguindo e matando os cristãos, os filhos de Deus. Então, após o fechamento da porta da graça, a Bíblia ensina que quem a porta da graça fecha, quem continua imundo fica imundo, e quem continua santo, continue a santificar-se. Entendeu? Então, isso quer dizer que a porta da graça se fecha, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E aí está o decreto dominical, aí vem as pragas, aí depois vem a volta de Jesus e a gente fica feliz para sempre em nome de Jesus. E uma outra observação que ela falou aqui, ela falou assim, ou que foi uma lei feita por Moisés. Já escutei isso. Ela estava dizendo isso quando você estava falando a respeito dos judeus, entendeu? É tipo assim, eu gosto desse tipo de pergunta. Quando, não, o sábado é coisa de judeu, o sábado é coisa lá do Antigo Testamento. Sabe o que é interessante dessa pessoa? É que quando você vai perguntar para essa pessoa, então me dê um texto base, falando que eu devo devolver o dízimo e a oferta. Para onde que eles correm? Eles correm para onde? Para Malaquias, o Antigo Testamento. Mas espera aí, o Antigo Testamento você falou que não, já foi abolido, né? Precisamos mais observar, mas como que você está me dando o texto bíblico lá? Tá entendendo? Então tem que ser coerente. E outra coisa, Jesus em Mateus 5, versículo 17 até o 18, ele diz que ele não veio abolir nada, ele veio cumprir, dar exemplo de tudo que o Antigo Testamento falava a respeito dele. Pode falar. E Apocalipse. Apocalipse. Eita, meu celular vai descarregar nesse instante, mas não, a gente já está. Só para a gente concluir, né? Em Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano, os versos, eu não lembro quais são eles, fala que Deus, ele... Só ler aqui, gente, porque é bem interessante esses versos, Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 17, ele fala assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas nelas que se acham escritas. Então, assim, a Bíblia é clara em dizer que se alguém fizer algum acréscimo à palavra de Deus, Deus acrescentará os flagelos. As pessoas têm medo até de ler Apocalipse, né? Por conta de tanta coisa ruins que nós iríamos ver acontecer. No tempo do fim, nós estamos vendo já. E também, se alguém tirar, ele vai tirar a parte dessa pessoa na cidade santa. Esse mundo, a Bíblia diz que vai ser destruído. Se vai ser destruído e Deus vai tirar a parte dela na cidade santa, então essa pessoa vai se perder. Ou seja, vai morrer a segunda morte, né? Não vai ter mais jeito. Moisés vai responder alguma coisa aí? Quero o contato. A Fernanda quer o nosso contato aí. Que bom, Fernanda. Manda mensagem lá para mim que eu mando meu contato. Viu? Pronto. Fico feliz, gente. Ó, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar, que essa é a hora que a Cleide está na mira da verdade. Ela não é o Leandro Quadro, mas ela é Josefa Cleide Santos. Não. Eu sou Tito, né? Eu sou Tito e Moisés é Leandro Quadro, viu? É ele que está na mira da verdade. Mas olha, gente, eu fico muito feliz por vocês terem ficado até aqui na live. Foi muito, fiquei muito feliz. Obrigada. Foi muita correria esses dias. Eu acho que eu nem dormi direito. Ontem à noite eu nem dormi direito. Não era preocupada apenas com a live, mas com um monte de coisa que eu tinha que fazer. E agora de noite eu estava super nervosa. Mas assim, foi incrível, amei, amo vocês, assim, sabe, esse momento aqui. E, gente,
eu aprendi sobre a leitura corporal, né? Então, assim, eu sou muito oral, então eu falo demais. Às vezes é Moisés falando aí e eu aqui querendo, arraivando minha mão, viu, para tentar ver se ele me deixa, me dá espaço, apesar que ele também é oral. Aí os dois oral, fala demais, aí complica às vezes, né? Mas, assim, gente, muito obrigado de coração, né? Eu acho que vocês entenderam. Eu vou pegar essa live, vou colocar lá no meu YouTube. Então, se vocês depois quiserem assistir todo o conteúdo, porque algumas pessoas entraram depois, desde o início, tenho certeza que vocês vão aprender muito. E assim, gente, estudem, ao assistirem, estudo com a Bíblia, tá? Vocês vão ver os versos bíblicos para. Porque assim, a gente tem que usar a palavra de Deus como a nossa arma, né? É porque eu vou ganhar uma Bíblia de Moisés, viu? Ele disse. Que a minha tá velhinha. Então, assim, aqui é a palavra de Deus e nós devemos usar ela sim como cristãos, né? Devemos realmente ter ela como base da nossa vida. Muito bom, cheguei em um pouquinho depois, mas amém. Obrigada, Fernanda, Gileane, meus irmãos que também entraram aí na live, muito obrigado. Meus irmãos mesmo de sangue, os amigos de Moisés, aí Cassiel também, eu não sei se ele ainda tá, mas assim, todos os outros que entraram, que ainda tá, muito obrigada de coração. E para terminarmos, agora quem vai encerrar é Moisés com as últimas palavras dele e uma oração final. É com você, Moisés. Amém. Se começa, eu termino, né? E Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo, né? Principalmente aqui da nossa irmã Fernanda, que sempre está conosco. Moisés, porque entrou a aguinha aí e disse, cheguei agora, pronto, irmão. Eu vou colocar essa live lá no meu canal do YouTube, e se vocês quiserem, é só ir lá no meu perfil do Instagram, entrar lá, e depois vocês podem assistir a live inteira, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Agora eu passo realmente a palavra para Moisés. Vai lá, Moisés. Bom, pois é, pessoal, a gente pode ver perfeitamente com a Bíblia qual é a marca da besta, certo? Se você chegou agora, né, meu amigo, minha amiga, a minha irmã vai deixar lá no YouTube dela, você pode estar vendo a live tudinho por completo, para você ver tintim por tintim, por que a gente chegou à conclusão, biblicamente, que a marca de Deus é o sábado e, por extensão, a lei de Deus, e a marca da besta é o domingo e, por extensão, todas as doutrinas antibíblicas, todas as doutrinas falsas, certo? E uma frase que eu quero que vocês guardem com vocês, tá bom? É o seguinte: você deve fazer da Bíblia a sua regra de fé e prática, certo? Amém. Esse livro, ele não é um livro de autoajuda. Esse livro é um livro de ajuda do alto, certo? E esse livro, ele aberto, ele transforma a vida, mas ele fechado, ele não faz coisa alguma. Mas aberto, ele transforma a vida. E a Bíblia, pessoal, a Bíblia, ela não é feita para informar. A Bíblia é feita para transformar a vida. Amém. Então, abra mais a sua Bíblia. Reserve um tempinho para você estar na presença de Deus, conversando, falando com Ele, para que Ele venha influenciar, o Espírito Santo influencie você para o entendimento, para a aceitação, para a obediência à palavra de Deus, na verdade? E agora eu quero falar para aquelas pessoas que não são adventistas, que estão na nossa live. Você é muito bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo aqui. Sabe? Sabe que Deus, ele fica